Gente, para fazer uma pergunta rápida, vocês conhecem a Pearson? Conhece? De onde você conhece a Pearson? Porque eu estudo muito caminhos de educação, metodologias e tudo mais. Então eu pesquiso na internet bastante. Legal. Alguém mais? Eu na parte educada. Na Beth. Legal. O que você viu por lá que te chamou mais atenção? Os livros didáticos que vocês têm, que vocês estão criando. Boa. Legal. De empreendedorismo, enfim. Boa. Fala um pouquinho então mais sobre a Pearson, quem que ela é, o que ela faz. A Pearson ela é considerada uma das maiores empresas de educação do mundo. Ela atua em diversas geografias, diversos países. Aqui no Brasil, ela é responsável, ela é proprietária dos sistemas de ensino de K12, né, o COC, o Dom Bosco e o Atitude, além do NAMI, que é um sistema específico para ensino público. E ela também é dona das franquias de inglês do Skill, Yazid, Wizard, além das publicações de livros de LT, bilíngue e de alguns livros de ensino superior também. Tá? Então, juntando tudo isso, tirando o superior de alunos que a Pearson alcança, hoje a gente tem cerca de 480 mil dentro do Brasil, dentro dessas 5 marcas. Tá? E falando um pouquinho do Gustavo, o que é eficácia, a Pearson, dentro da estratégia dela, ela tem essa iniciativa chamada Eficácia. Cada geografia onde a Pearson atua tem um líder de eficácia, eu sou líder na Pearson do Brasil. E a ideia, que faz parte da, de novo, estratégia, é que a gente seja, enquanto produtor de conteúdo, capaz de impactar a vida das pessoas. Então, a ideia eficácia significa a gente medir isso, garantir que essas medições são feitas, acompanhadas e aprender ao longo do tempo fazendo isso. E esse aprender do que a gente faz na eficácia, ele tem muito um viés que não é do adivinhar. Né? Uma das palavras-chave é o learn, not guess, esse é o nosso mote. Né? Aprenda, não tente adivinhar. Então, para a gente não tentar adivinhar de tempos em tempos no nível global, a Pearson faz algumas pesquisas. Tá? Vou trazer uma para vocês aqui, que a gente publicou isso em setembro agora, essa pesquisa foi feita em maio, ela abrangeu 11 geografias onde a Pearson atua, cerca de 11 mil e pouquinhos alunos, são mais ou menos 1.000 alunos por cada geografia. Tá? Alunos, na verdade, a palavra em inglês é o learner, né? A gente considerou pessoas de 16 a 70 anos de idade, fizemos algumas perguntas para eles, para entender um pouco desse cenário, muito do que o Denis falou agora há pouco também, para entender o que é esse mundo VUCA, para onde a gente vai, para onde as pessoas querem ir. De uma maneira geral, isso. Essa pesquisa é muito longa, ela é bem extensa. Eu trouxe um recorte para vocês aqui, explicando então a iniciativa de eficácia. Ela aborda todos esses temas. Antes da gente fazer essa pesquisa, ela decorreu de uma outra pesquisa que a gente fez em 2017, junto com a Oxford University e com a Nesta, com o objetivo de, nos mercados de Reino Unido e dos Estados Unidos, a gente se propôs a entender ou verificar quais seriam as profissões em alta demanda em 2030. Tá? Decorrente disso, das tendências que a gente aprendeu ali, fez a necessidade de a gente ter um outro estudo, que é isso que a gente vai mostrar para vocês aqui agora. Bom, enquanto a gente não começa, deixa eu começar então já a introduzir algumas coisas que a gente vai mostrar aqui. Tá? Parte da fala do Denis, como a gente colocou, traz um viés do que a gente entende por ser uma aprendizagem ao longo da vida. A fala dele, ele aponta que as pessoas elas não vão ter uma única carreira, a gente percebe isso de nós mesmos, né? Mesmo que não seja uma educação formal, um curso de graduação, uma pós-graduação, uma especialização, a possibilidade de você aprender a fazer coisas novas, hoje em dia ela é muito mais acessível. Qualquer um pode entrar online e descobrir como é que troca o chuveiro, como é que faz uma receita, como é que toca uma música. Você aprende a fazer coisas novas, de um jeito muito mais simples e muito mais autônomo. Então, alguns dos dados que a gente traz aqui, eles nos mostram um pouco do porquê disso, um pouco de como isso está acontecendo e por que isso está acontecendo. Preparados? Vamos lá? Então, gente, tem muito dado aqui. Tá? Vou tentar correr um pouquinho, não ficar algo muito maçante, mas vocês vão perceber essas relações entre o que a gente apresentou aqui na primeira parte do evento, na fala do Denis e na fala da Priscila. Então, o primeiro ponto, a gente entende que a gente aprendeu que esse ensino, as pessoas estão indo além desse ensino que a gente diz do tradicional, aquela coisa que
vinda do século XVIII, quando eles tinham apontado, todo mundo está um atrás do outro, enfileiradinho, vendo alguém aprender, ensinar, aquela coisa bem tradicional nesse sentido. E o que a gente tem percebido, né? Já é um ponto do que o Denis até tinha falado. Essa carreira longa, ela não existe mais. Eu acho que essa foto ilustra muito bem, eu acho ela muito forte, muito bonita também essa foto. Ela começa a nos indicar que as pessoas têm essa necessidade ou já têm essa predisposição a continuar ativas. E isso também tem a ver com o tema de aprendizagem ao longo da vida. A gente vai ter, ou a gente já está percebendo uma tendência das pessoas continuarem fazendo alguma coisa. Aí a gente começa a trazer alguns dados referentes a isso. A gente tem algumas metodologias para essa pesquisa, algumas das perguntas elas são ditocômicas, então a pessoa escolhe ou uma frase ou outra, e em algumas delas elas colocam sim ou não, concordam ou discordam. Tá? Então nessa daqui, por exemplo, a gente tem dois vieses. Né? Quando a gente pergunta sobre a opinião que a pessoa tem sobre o sistema educacional que a gente tem hoje. O verdinho é: o mundo está mudando para um modelo no qual as pessoas participam na educação no decorrer da vida. O cinza é: na maior parte, a educação ainda acontece para crianças e adultos jovens em ambientes acadêmicos. Em todas as geografias, todo mundo entende que a gente vai fazer isso no decorrer da vida. Tá? De novo, a gente está falando de 11 geografias, né? Então quando a gente fala de Hispanoamérica, a gente está agregando México, Colômbia, Argentina. Quando a gente está falando do Oriente Médio, Arábia Saudita, Turquia, Egito e Emirados Árabes. Europa, né, exceto o Reino Unido, ali é um grupo entre Alemanha, Itália, Espanha, e o Reino Unido está isolado como uma outra métrica nesse sentido. Tá? Então, assim, a gente tem algumas outras maneiras de verificar esse tipo de tendência. Então, a gente perguntou também, pensando na maneira pela qual faculdades e universidades preparam os alunos hoje, até que ponto você concorda que a educação não acaba na escola? As pessoas precisam continuar aprendendo ou se recapacitando durante toda a carreira profissional para continuar atualizadas. E é muito interessante a gente ver esse tipo de gráfico, esse tipo de mapa, porque a gente consegue separar até eventualmente quais são os países em desenvolvimento e quais são os países de tipo primeiro mundo. Tá? E de uma maneira geral, em todos eles, menos na Índia, né, todo mundo bate mais do que 80% de concordância com isso. Então a gente tem alguns pontos aí que podem nos fazer pensar um pouco mais nos próximos dados que eu vou trazer aqui. Então, somente falando sobre essa reinvenção, né? A gente até trouxe pela fala do Denis mesmo, essa reinvenção pessoal, essa nova tendência, nova carreira. De uma maneira geral, quando a gente fala em aposentadoria, a gente não percebe que não vai mais ter aquela paz de você estar vendo o pôr do sol na beira de um lago, numa fazenda, alguma coisa assim. A gente não vai mais ter isso. As pessoas tendem a se manter ativas em todas as geografias que a gente tem. E aqui a gente tem um recorte bem interessante sobre 3 métricas que a gente perguntou por aqui, sobre o que você gostaria de fazer depois que você termina o seu trabalho formal. A gente tem ali, ó, adoraria iniciar uma segunda carreira fazendo algo que eu gosto. Espero ter um emprego de meio período para ter alguma forma de renda. E uma outra também interessante é: quero começar o meu próprio negócio. Isso é de que idade que você falou? Aqui a gente tem respostas entre 16 e 70 anos nessas 11 geografias. Eventualmente, para alguma dessas perguntas, o recorte muda. Tá? Para alguns são para empregados, para alguns são em geral. Isso muda um pouquinho, mas no universo geral, esse que é o recorte que a gente faz. Então isso também nos faz pensar algumas coisas, né? Essa necessidade de continuar aprendendo a fazer coisas diferentes. Não necessariamente algo, de novo, formal, com um certificado, com uma formação, uma capacitação em horas, mas aprender a fazer coisas novas, coisas diferentes. Divisão global da capacitação ampliada. Aqui começa a gente separar o que é um país, o que são os países desenvolvidos e o que são os países em desenvolvimento. Uma diferença muito clara aqui, onde a gente percebe que China, Índia, Brasil e Hispanoamérica, nós estamos mais propensos a obter novos treinamentos ou ter as habilidades ampliadas dos trabalhadores, por exemplo, nos Estados Unidos e no Reino Unido. Isso já nos dá algumas indicações sobre quais são as relações de trabalho que a gente tem aqui e que a gente tem lá fora.
Isso faz pensar algumas hipóteses para isso, né? Então, nessa pergunta a gente fez assim: nos seus últimos 2 anos, você precisou obter mais educação para conseguir desempenhar o seu trabalho pelo fato do teu trabalho ter mudado desde quando ele começou? Essa foi uma pergunta só para empregados. A nossa tendência nos países em desenvolvimento é que, sim, a gente teve que se mexer. De alguma maneira, as pessoas disseram que elas tiveram que atuar de alguma maneira diferente, fazer alguma coisa diferente. O que tem trazido muita dessa mudança é a automação, né? A gente tem muito robô, a gente está falando muito de empregos vão acabar, mas pouca gente fala que empregos também vão surgir, né? Hoje a gente tem cerca de 500 mil vagas abertas em programação. Ninguém está ocupando essas vagas. E ninguém está se formando para isso. Hoje a gente tem esse dado. Então, quando a gente fala da capacitação, a gente percebe ali, ó, Índia, 30% dos respondentes disseram que a necessidade de obter mais educação foi porque uma parte do meu trabalho foi automatizado. Tá? A linha de cima a gente fala, eu precisei usar uma nova forma de tecnologia ou um novo software. Parece que é muito mais uma rotina, né? Eu tenho uma versão nova do meu software, vou treinar aquilo ali, ok, vou fazer um pouco melhor, mas não é exatamente uma grande mudança, como a gente percebe na linha de baixo, principalmente em países, de novo, China, Índia, que a gente tem uma tendência a achar que tem muita gente, que tem uma outra relação de trabalho, mas que estão sofrendo aqui, ó. É o que tem mais índice de respondentes apontando para isso. Reino Unido também tem um pouco mais, mas dentro dos países em desenvolvimento, China e Índia se sobressaem a respeito à automação e à mudança que a automação trouxe para o trabalho. Aqui é um outro dado muito bacana. Você colocou no teu slide uma fala que fala que a gente tem que ser mais humano, não é? Aqui é uma prova disso. Tá? Ou uma evidência de que isso é uma verdade. A gente pergunta, pensando em seu desenvolvimento pessoal e trajetória profissional, até que ponto você concorda? De novo, aquelas duas vertentes. O cinza, preciso fazer mais para desenvolver o meu conhecimento nas matérias tecnológicas do STEAM, né? Science, Technology, Engineering and Maths. E aí no verde a gente tem, preciso desenvolver mais habilidades interpessoais como soft skills. Pensamento crítico, solução de problemas, criatividade, colaboração. Em todas as geografias, a gente tem um número significativo de gente que também aponta a importância no interpessoal, a importância dos soft skills, a importância talvez da sanidade mental, como a pessoa estava brincando agora há pouco, ou comentando sobre isso, né? Outro dado interessante a respeito disso aqui, ó. As pessoas acham que as habilidades humanas se tornarão mais importantes no futuro. Então é um mote muito bacana do tipo, se você quer ser competitivo num mundo cheio de robô, seja mais humano. É isso que esse slide está mostrando para a gente. E de novo aqui, em todas as geografias, todas as 11 geografias que a gente tem aqui, não importa se é desenvolvido ou não, a maior parte das pessoas entendem que os trabalhadores precisarão aprimorar habilidades exclusivamente humanas, como pensamento crítico, raciocínio e colaboração. A gente vai trazer aqui alguns outros dados, algumas outras iniciativas que tem a respeito disso. Muito mais, uma vertente muito maior, ou com uma ênfase muito maior, do que a coisa técnica da ciência, da tecnologia, da engenharia, da matemática. Finalizando, a gente tem um outro ponto aqui que é importante nessa discussão toda, que é a participação da educação dentro, da tecnologia dentro da educação. Tá? Então a gente pensa aqui, ó, pensando especificamente sobre educação primária e secundária em seu país, até que ponto você concorda que os alunos hoje se beneficiam de usar a tecnologia para respaldar o aprendizado, o que torna o aprendizado mais fácil e mais divertido. Tá? A gente tem uma discussão muito forte, uma boa parte de educadores falando que, ou falando não, mas nos dá uma sensação de que muita gente vê a tecnologia como um inimigo e não como um aliado, ou não como um auxiliar. Tá? Então a gente tem essa preocupação de entender até que ponto as duas coisas devem coexistir e não serem uma substituta da outra. A gente tem uma visão muito otimista nesse sentido. O professor sempre vai existir. O que vai acontecer é que ele vai ter um ferramental técnico ou tecnológico que pode dar suporte a ele, tutorar ou ensinar os alunos de acordo com as necessidades que cada um deles demonstrem. Também rompendo com o ensino tradicional, de todo mundo avaliado da mesma coisa, do mesmo jeito, com as mesmas notas, e por aí vai. Aqui a gente tem esse dado bastante interessante. Então, quando a gente pergunta
sobre inteligência artificial, que é algo que é muito que está em voga hoje, que também tem a ver com robozinho, com automatização, com automações, com relações não humanas, a gente percebe que ao redor de todo mundo as pessoas entendem que funciona, mas calma, né? Calma, não é tão bem, né? não tão 8 nem tão 80. Então, basicamente, esse é de novo, é um recorte da pesquisa, é muito mais longa, muito mais extensa. Eu convido vocês a entrarem pearson.com/Global Learner Survey, este é o nome oficial dessa pesquisa. Tá? Ali vocês vão ter essa apresentação na versão completa dela, muito mais extensa do que eu falei por aqui, com algumas outras tendências do que a gente aprendeu com essa pesquisa em geral. Convido vocês também, meu e-mail está aqui, entrem em contato para saber alguma outra coisa, para ter algum outro dado, estou sempre disponível. Ok?